Se eu tivesse que começar hoje sobre inteligência artificial, o que eu faria diferente? O que você precisa focar em 2025 para não perder tempo e nem virar refém de ferramenta? Eu sou o Antônio Carlos e nesse vídeo vou te dar uma direção clara de quem está vivendo isso na pele. Mas antes disso, eu vou te mostrar algo que é a atualização do meu setup. Então, 1, 2, 3 e... I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like. Já deixou o like? Já compartilhou? E é o seguinte, é só o começo. Termine de assistir até o final, porque sempre no final eu sempre dou uma palhinha a mais de tudo o que está acontecendo. Tem uma informação também na parte final. Valeu e segue o vídeo. É o seguinte, já tinha comprado esse periférico, como você já sabia. Só faltava eu colocar. E eu tava esperando chegar o mousepad e o outro suporte de notebook para colocar. E assim, praticamente eu fiz hoje, sábado, mesmo esse vídeo vai sair como vai sair à noite, então dá tempo, e agora vai dar 3 horas. Bem, nesse contexto rápido aí, né, dessa jornada, eu começando como estudante de inteligência artificial, de que os desafios que se encontram, é muita informação para o iniciante processar. Eu mesmo estou tendo diversas coisas para fazer, porque em si a faculdade também, vou explicar nesse vídeo mais sobre isso, bem que você tem que fazer uma limpeza geral e fazer um plano de a cada 3 meses. Eu mesmo tenho que revisar o meu plano, certo? Por quê? Porque eu queria esse mês fazer vídeos todos os dias, pelo menos um mês. Ou acrescentar um vídeo a mais. Hoje é dia 16, então eu tenho 15 dias, que hoje é o mês de 31, para começar a fazer isso. Ou seja, amanhã eu tenho que gravar o vídeo, depois de amanhã, mas eu vou ver se encaixa. Nesse momento de estudos, e aqui eu estou falando justamente sobre os estudos e o que isso pode te fazer, muitas das vezes, raciocinar. Você tem um mercado de trabalho em qual você não tem uma visão clara como iniciante, ou em que você vai trabalhar. A gente vê muitas opções em tentar empreender do que você conseguir uma vaga de estágio. Para o iniciante, se você está fazendo uma faculdade, por exemplo, a minha inteligência artificial e machine learning, que é IAD, além das matérias e o curso, daqui a alguns meses eu vou estar fazendo, ter que ir ao polo para fazer provas, porque na universidade que eu estou, a Unicesumar, ela dá um período de 1 ano sem provas, ou seja, só as atividades, e aí fica essas atividades mais a prova a partir desse 1 ano. Nesse momento, tem atividades extensionistas que tem que haver com a sociedade, onde você tem relatórios, e muitas outras coisas ali que você precisa para concluir esses cursos e oficinas que a própria universidade dá. Estou falando da Unicesumar. Tem atividades complementares, que podem ser cursos, palestras, coisas também que a própria universidade também dá, que são 40 horas. As atividades extensionistas são 218 horas. Isso eu fico alerta porque já ouvi muitos falando sobre isso, que é bom você fazer isso já no início da sua faculdade. Por quê? Porque você vai estar muito mais tempo e ao fim são coisas muito mais difíceis para você estudar. E aí tem matérias e semanas de conhecimentos gerais. Por exemplo, eu tenho matérias que tem algumas atividades, que isso te ajuda na questão também de horas. Por exemplo, tem lógica de programação, tem consulta em SQL, projeto de desvendando negócio de sistemas também. Então toda essa parte sobre faculdade é importante você ter em mente se isso encaixa ou não. Como eu não estou trabalhando em nada e eu tenho um tempo todo para me dedicar uma parte ao canal, até um pouco de lazer também, porque nem tem toda hora você está absorvendo informações, você tem que estar um período ali para se distrair também. Todos nós somos seres humanos, então a gente tem que saber como lidar, saber desvencilhar de vícios. Um dos vícios que eu tinha muito grande era estar toda hora, por exemplo, lendo mangás, assistindo animes, e juntei mais de 2 meses de animes que eu estava assistindo, do Huans e tal, animes chineses, né?
japoneses, etc. Tenho que assistir as outras temporadas de Demon Slayer, Katekyo no Yusha. E isso tudo prova também que eu estou focado em estudar. Mas qual é os processos? Por exemplo, o bootcamp. Em 2 semanas eu fiz aproximadamente umas 40 horas. São 44% do curso, que tem mais de 107 horas do bootcamp de análise de dados com IA, na DIO que eu estou fazendo, porque eu paguei o DIO global. E um adentro, uma das minhas maiores queixas é que eu não estou conseguindo, isso é uma falha minha, que eu estou me sentindo que eu vou conseguir a mais, é colocar o inglês, era para eu treinar muito mais o inglês. Tem uma coisa que eu estou focando muito mais no bootcamp e não era necessariamente só isso. Era para ter uma lista. Eu estou usando o Duolingo, mas é questão que de 5 a 10 minutos ali algumas coisas. Isso me ajuda a estar dentro da língua, porque ajuda a refrescar muito mais o meu conhecimento, adiciona algumas palavras novas, e isso é importante. Eu estou dando uma visão geral sobre isso. Então, vamos dividir em 5 passos aqui para você começar do zero, certo? Como eu faria para começar do zero hoje? Lembrando que você tem que se dedicar realmente, nem que seja meia hora, nem que seja 1 hora todos os dias, entendeu? Nem que seja meia hora. Meia hora você encontra, é uma aula, entendeu? São coisas básicas, nem que seja ler, alguma coisa assim, mas sempre dê o seu máximo para aprender isso. Lógica de programação, se a gente for concentrar antes da linguagem, vem a lógica. E aqui eu vou dar um adentro, você conhecer prompt e contexto também primeiro. Ou seja, a lógica de programação é o inicial. Então, para você usar o Prompt Engineering ou o Context Prompt ou Context Engineering, ou seja, engenharia de prompt ou engenharia de contexto, você precisa aprender sobre a lógica de tudo isso e como fazer. Para você aprender e focar em Python, né, análise de dados ou IA, você tem que criar pequenos projetos. E antes de tudo isso vem a lógica. Existe uma lógica, existe uma arquitetura, existe passos a passos em cada coisa que vocês vão fazer nessa área de tecnologia. Que você deve aprender os conceitos primeiros para que você não vá se atrapalhar em meio de um projeto, em meio de um código. Estudar com a IA, usar o GPT-5, né, o Copilot, Gemini, o Gemini, e não usar isso como muleta, mas fixando, leia livros, aprenda a diversificar, a não ficar refém de inteligência artificial e de algoritmo. Tente ao máximo você fazer atividades a qual vai exigir que você pense, que você raciocine, que quebra a cabeça, que esquenta a cabeça, mas que isso vai começar a fazer o seu cérebro, como ele tem neuroplasticidade, ele começar a expandir o seu conhecimento, ou seja, quanto mais existe essa questão desses pequenos estresses assim, e isso começa a aliviar em outros pontos, porque você consegue aprender cada vez mais coisas mais difíceis do que o problema atual que você está. Documentar tudo, né, seja no GitHub, o YouTube, o LinkedIn, outras plataformas, outras redes sociais, para criar autoridade. Hoje em dia a gente usa a internet, o YouTube, como vitrine profissional e autoridade, para gerar autoridade. Isso é algo que todos estão fazendo. Se você começar agora, é um grande passo. Tem 8 meses atrás, na virada do ano, na verdade, eu fiz o meu primeiro canal, que foi acho que foi IA Dynamics and Science. Por quê? Porque eu queria começar só tem um vídeo lá, de 5 minutos, e eu fiz tudo com o computador mais velho e tal, e naquela afobação também, ou seja, naquela animação e tudo, mas eu fiz e postei no mesmo dia. Inclusive também mostra eu instalando a ideia, instalei até uma ideia muito pesada, não era o VS Code normal que eu pensava e tal. Então, isso daí. Entender o mercado, profissões, salários, o que pede, focar em um nicho, exatamente. O que eu vejo mais são profissionais falando, olha, você tem que saber o mercado, você tem que saber que vaga você está entrando. Muitas pessoas não estudam o mercado, não estudam as suas profissões, não sabem se tem demanda naquele. O que manda no mercado se chama demanda, oferta e demanda. Lembra? Quanto mais oferta tiver e menos demanda,
É claro que as coisas vão ficar baratas, é claro que vai faltar. Agora, se tiver muita demanda e pouca oferta, bons salários vão existir e você não vai ficar refém de estar em um lugar onde você vai ficar. Lembra que eu falo todos os vídeos na questão de você raciocinar e pensar no que você vai fazer, no que você vai estudar, em você estar posicionado em uma profissão, talvez, em estudos, que dá para você migrar para se especializar em diferentes áreas. Não estou falando para pular de galho em galho, você se pensar em todas, mas de uma base a qual você tem fácil livre-arbítrio de migrar para outras áreas e se especializar nela, onde você vai encontrar oportunidades melhores, salários melhores, até um ecossistema, um ambiente melhor, seja home office, seja presencial, seja híbrido, em outro país. E claro, uma profissão que às vezes você se adequa melhor ou que você não sai perdendo, entendeu? Então a gente tem que estar ligado a isso. O que pode ser um erro que eu cometi, vamos voltar nisso. Tentar aprender tudo de uma vez. Esse é um erro comum, sabia? Eu estava vendo que eu estou querendo fazer atividades e tal, foquei um tempo porque as disciplinas da minha faculdade não é tão pesada, é muito mais fácil para mim, porque é uma questão neurológica, na verdade, ou seja, a questão mental de aprender, etc. E como eu vim da área de terapia, de inteligência emocional e etc., eu consigo ter uma facilidade nesse âmbito. E aí, depender da IA sem entender a base. E isso também é um erro que às vezes eu cometi no início e depois de, opa, vamos parar um pouquinho aqui, vamos entender. Eu vejo que a minha proposta e minha visão de tentar entender as coisas se encaixa aqui, entendeu? Não delegar tudo para IA. E subestimar o poder de prática. Sempre praticar, cara. Eu vejo que, por mais que eu mais estude, se eu não colocar o meu dedinho no teclado, ó, e olhar para minha telazinha aqui, e tentar quebrar a cabeça porque está dando errado, né? Ou porque tá dando, ou se está dando certo, como é que fiz, e etc. E isso, por quê? Porque você associa melhor, seu cérebro vai entender, você vai começar a fazer as coisas com muito mais facilidade. E na hora que você usar IA, você vai tirar de letra, vai diminuir 50% do que você demoraria para entender ou perguntar a IA, você vai acabar fazendo isso muito mais rápido. Não importa se você começou agora ou está perdido. O importante é ter clareza e não ser mais um. Aqui no canal Numério eu mostro a minha jornada em IA, com IA. Então já se inscreva aqui, comente aqui qual o seu maior desafio para começar com inteligência artificial com IA em 2025. E bem, a gente só está a um passo de melhorar as coisas, trazendo algumas informações e novidades. Já estão começando, lembra? Se você ou você já ouviu o Akita, lembra o que ele falou até no Inteligência? Teve um trio lá super interessante que eu já falei e tal. E assim, a importância de nomes no mundo da tecnologia, né, que o pessoal é um pouco ruim para dar nomes. Hoje em dia, a OpenAI, o Sam Altman, né, com o GPT-5, eles falaram em AGI, sei lá o que, e colocaram tanto bulhufas, tantas coisas, que hoje eles falaram que não tem como chegar. E aí, quantos anos vai levar? Né? Até que ponto? Eles estão falando, tipo, temos que dar um outro nome, porque realmente não é uma tecnologia nova, diferente, que na verdade foi a Google que fez, os cientistas da Google, que foram os Transformers, né? E a OpenAI pegou isso, que são os GPT, e fez o que a gente conhece hoje como inteligência artificial, coisa que já existe há um bom tempo. Isso daí já. O que a gente conhece hoje é uma forma um pouco mais aprimorada desses conhecimentos antigos e que tudo passa-se de um marketing para que as empresas tenham mais investimentos. Isso impactou o mercado por causa do marketing, mas quando foi usar na prática, vemos que impactou muito e está ajudando muitos desenvolvedores. É claro que para nós júniores, para nós iniciantes, a corda apertou cada vez mais. Então fique com Deus, que Deus esteja com vocês e não se esqueça de dar o like, de se inscrever e deixar o comentário. Vai ajudar muito aqui nesse canal.
Valeu, fui. E compartilhe para mais pessoas.